conjuntura mundial fez surgir um novo personagem nas grandes cidades pelo mundo. Aquele que protesta. A revista Times trouxe como capa, deu um personagem, na verdade, que sintetiza muitos outros, que é exatamente aquele que protesta. O que está acontecendo no mundo, que fez surgir movimentos como, por exemplo, o Anonymous. Esse movimento, gente, ele não é exatamente um movimento, ele é um fenômeno. Movimento é quando você tem algo que é articulado, que tem uma ideologia clara, que tem um planejamento, que tem um objetivo. O Anonymous, nós somos anônimos, e ele não quer ter cara, ele não quer ter uma liderança. Ele tem um objetivo, claro. Não exatamente claro. O objetivo dele é protestar. Protestar contra tudo aquilo que, de alguma maneira, possa ir contra as éticas coletivas. Esse movimento Anonymous, ele surgiu na trajetória, na esteira da crise econômica mundial. A crise econômica mundial, ela trouxe uma quebra de valores. Ficou claro para as pessoas, principalmente nos países desenvolvidos, que os estados romperam essa ética coletiva do bem comum. Os estados começaram a querer garantir apenas a segurança financeira das grandes instituições. E nesse sentido, criou-se um movimento chamado Nós Somos 99%. 99% daqueles que estão perdendo a casa, 99% da população mundial que está perdendo os empregos, 99% daqueles que estão perdendo a esperança. E o Estado, ou os Estados, estão fazendo alguma coisa apenas para garantir 1% da população. Aquele 1% que é rico, aquele 1% que é dono de banco, aquele 1% que tem os seus desejos atendidos à custa do sacrifício dos outros 99%. E os anônimos, essa massa, esse grande número de pessoas, sem rosto, sem uma ideologia definida, sem uma identidade na figura de uma única pessoa, esse movimento tem crescido pelo mundo e usando como meio de comunicação, como meio de organização, um espaço virtual que é a internet. E através da internet, das redes sociais, as pessoas se organizam, as pessoas simplesmente marcam de estar juntas num determinado lugar, em qualquer lugar do mundo, e elas estão juntas, protestando, buscando fazer aquilo que é fundamental fazer: cidadania, exercer a cidadania. E nós vamos falar um pouco aqui sobre as muitas faces desse movimento, sem necessariamente estar falando desse movimento, mas falando daquilo que de maneira coletiva é fundamental fazer: lutar pela sua cidadania, lutar pelos seus direitos. E é o momento que o mundo viveu muito em 2011, 2012, e é essa grande acontecência que nós temos no mundo agora. Vejam só, milhares de pessoas vão às ruas em Santiago, no Chile, para protestar contra a discriminação social e pedir a legalização do casamento gay. Não se trata de nenhuma forma emitir aqui qualquer opinião. As pessoas precisam ser respeitadas nos seus direitos, nas suas diferenças, inclusive nos seus direitos e diferenças religiosas, nas suas opções sexuais. Então não vamos entrar no mérito da questão. Nós vamos trabalhar com a informação. Veja bem, do ponto de vista da informação, que bandeira é essa que você tem ali? Tá vendo essa bandeira toda colorida, verde, amarelo, azul? É a bandeira do Rainbow, a bandeira do arco-íris, é a bandeira do movimento gay. O movimento gay usa universalmente essas cores. Então, isso identifica o movimento gay no mundo, as cores do arco-íris. E no mundo inteiro, em vários países, nós temos tido a luta pelo reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo. O que as pessoas têm buscado, principalmente, inclusive no Brasil, não é exatamente... Porque quando a gente fala em casamento, muitas vezes as pessoas entendem que nós estamos falando do quê? Das pessoas entrarem na igreja, 2 homens ou 2 mulheres, de véu e grinalda. Não é exatamente isso, não, gente. O que está sendo discutido, principalmente à luz da lei, é a possibilidade de 2 pessoas, independentemente do sexo, que elas possam ter o direito de deixar herança uma para a outra. Necessariamente você não precisa ter nenhuma relação sexual entre elas, basta uma relação de afeto.
Vamos imaginar que dois amigos ou duas amigas que vivam juntas, se elas vivem juntas, por que elas não podem ter o direito, por exemplo, de se eu trabalho e você não trabalha, ou se eu trabalho, minha empresa tem um plano de saúde e a sua empresa não tem, eu colocar você, independentemente do sexo, como uma pessoa que seja dependente minha no plano de saúde? São essas questões que estão subjacentes a esse direito dentro daquilo que nós chamamos de casamento gay. E isso tem tomado conta dos países da América Latina. Por que esse fenômeno na América Latina é um fenômeno curioso e importante? Porque a América Latina ela tem uma resistência maior a esse tipo de legalização do que a Europa, até mesmo os Estados Unidos. Por quê? Porque a América Latina é uma região do mundo onde o catolicismo é muito forte. E nós sabemos que o catolicismo é uma religião em que o seu líder, o Papa, de maneira oficial, se coloca contra esse tipo de relacionamento, esse tipo de legalização. E evidentemente que os governos na América Latina, como também ligados aos movimentos mais conservadores da Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, porque na América Latina nós temos inclusive um crescimento bastante expressivo, das chamadas religiões evangélicas. E nós sabemos que elas também fazem um lobby bastante forte contra essa questão dentro da sua visão doutrinária, dentro da sua visão religiosa, e repito, devemos respeitar a todos, mas evidentemente que há um embate dentro das sociedades. A Argentina, há pouco tempo, também legalizou as relações homoafetivas. E o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, já reconheceu o direito de herança às pessoas numa relação homoafetiva. Então, nós temos aí muitas coisas para acontecer dentro dessa situação. Falando ainda, continuando dentro dessa questão, nós temos o Papa Bento XVI, é o sumo pontífice, a principal autoridade da Igreja Católica, que deverá vir no ano de 2012 ao Brasil. E o Papa Bento XVI, ele tem se pronunciado contra esse tipo de relacionamento, e é próprio da Igreja Católica esse tipo. Estranho seria que o Papa não se manifestasse contrário a esse tipo de união, a união homoafetiva. O Papa, aí na verdade é preciso entender que o Papa não fala como um homem, como uma pessoa, o Papa fala como instituição. E como instituição, a instituição da Igreja Católica, a menos que haja uma reforma, a Igreja Católica se coloca radicalmente contra a questão do casamento homoafetivo, do casamento chamado casamento gay. Porém, a Igreja Católica mostrou em tempo recente um avanço. A própria ONU reconheceu que a Igreja Católica apresentou um avanço em termos de saúde pública. Por quê? Porque o Papa, recentemente, editou um documento no qual ele reconhece a necessidade para o uso da camisinha, do preservativo, em relações homossexuais, como uma forma de combate à AIDS. E isso, vindo do Vaticano, realmente é uma coisa importante, quase revolucionária.